Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de panorama do Novo Testamento. Nós estamos lidando com as cartas pastorais, que é um grupo dentro dos 27 livros do Novo Testamento. 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. Nós já vimos as duas primeiras e veremos hoje a carta de Paulo a Tito. É chamada de pastoral porque enviada a um pastor. Tito era um pastor de igreja local. E nós veremos isso com detalhes agora. Começando sempre pelo remetente e pelo destinatário. Capítulo 1, portanto, versículo 1 e versículo 4. No capítulo 1, verso 1, a gente encontra o remetente. No versículo 4, o destinatário. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para conduzir os eleitos de Deus à fé, ao pleno conhecimento da verdade que leva à piedade. Portanto, é Paulo que está escrevendo. A quem ele escreve? Versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho na fé, que nos é comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então fica claro que esta carta foi escrita para um outro pastor, não mais Timóteo agora, para Tito. Qual o cenário histórico que a carta nos traz? Nós só podemos tirar essas informações da própria carta, uma vez que nós sabemos, já foi dito isto, mais de uma vez, que as cartas pastorais representam um cenário histórico depois de Atos 28. Paulo não morreu na prisão em Roma, registrada em Atos 28. Não morreu desta primeira prisão, como nós chamamos primeira prisão, porque houve uma segunda prisão, como vimos na aula passada, que Paulo mesmo diz que está preso em Roma novamente, e pelo tom da carta, como também vimos, ele diz: já estou sendo derramado como libação, o tempo da minha partida está próximo. Diferentemente das demais cartas da prisão, do primeiro aprisionamento, que Paulo diz que vai ser solto, como nós vimos na aula passada. Portanto, Paulo está preso, Paulo está aqui junto com Tito em Creta. Veja o versículo 5. Tito 1, 5. Foi por isso que te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que faltava e que em cada cidade estabelecesses presbíteros, como já te orientei. Então, em algum momento, entre o primeiro aprisionamento de Atos 28 e o segundo aprisionamento de 2 Timóteo, Paulo escreveu Tito. E esteve lá com Tito em Creta. Viajou com Timóteo para Éfeso, entre os dois aprisionamentos. Viajou com Tito para Creta, na mesma época. Portanto, Paulo diz aqui: por isso te deixei em Creta. Isto é, esteve com Tito em Creta. Onde é Creta? Bom, vamos já ver isso aqui. A pergunta é: quando Paulo escreveu essa carta a Tito? Quando Paulo escreveu esta carta a Tito? Na mesma época em que escreveu 1 Timóteo. Na mesma época. As cartas elas foram escritas juntas, 1 Timóteo e Tito. Depois, Paulo escreveu 2 Timóteo. Então, você percebeu que não é esta ordem. A ordem canônica é diferente da ordem cronológica. O que é a ordem canônica? É a ordem que os livros aparecem na Bíblia. 1 Timóteo, 2 Timóteo, em seguida vem Tito. Em termos cronológicos, não é esta ordem. É 1 Timóteo, Tito e 2 Timóteo. Paulo já está escrevendo a sua última carta, que após isso vai morrer. Então, Tito foi escrito na mesma época em que Paulo escreveu 1 Timóteo, após a libertação do primeiro aprisionamento, registrado em Atos 28. Paulo, então, foi solto desta prisão em Roma de Atos 28, escreveu 1 Timóteo, escreveu Tito, ele foi preso, escreveu em Roma, preso pela segunda e última vez, 2 Timóteo. Portanto, Paulo está
essa carta foi escrita nessa mesma época de 2 Timóteo. Onde fica Creta? Está aqui, é uma ilha. Creta é uma ilha. Lembra que Timóteo está aqui, em Éfeso. Provavelmente Paulo escreveu também da Macedônia para Tito em Creta. As duas cartas foram escritas na mesma época. Bem provável então que Paulo estivesse na Macedônia. Escreveu 1 Timóteo, escreveu Tito na mesma época. Só que Tito está aqui em Éfeso, na Ásia Menor, capital da Ásia, né? Atual Turquia. E também escreveu para Tito, está aqui em Creta, nesta ilha. Muito bem, qual o propósito de Tito, isto é, qual a intenção de Paulo escrever para Tito? Muito se parece com a carta de 1 Timóteo. Muito se parece. Encorajar Tito a cumprir o seu ministério, orientar Tito como ele deve se portar e organizar a igreja, muito parecido, portanto, com 1 Timóteo, que tem a mesma função, orientar Timóteo a organizar a igreja. Vamos ver? Vamos ver novamente, né? Tito, capítulo 1, versículo 5, foi por isso que te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que faltava, e que em cada cidade estabelecesses presbíteros, como já te ordenei. Então, muito semelhantemente a 1 Timóteo, faltava terminar de organizar a igreja. Paulo teve que se ausentar da cidade. Deixou Timóteo em Éfeso, deixou Tito em Creta, e agora ele escreve para orientar este pastor, como orientou Timóteo, a organizar a igreja, a terminar de organizar, a colocar presbíteros na igreja, líderes na igreja, né? Então é impressionante a semelhança desta carta, que nos leva a pensar que foi escrita junto com 1 Timóteo na mesma época, porque os assuntos são muito parecidos, inclusive a qualificação da liderança, bispos e diáconos, igualmente a 1 Timóteo, vamos já ver daqui. E vamos ver então esse propósito. O propósito geral era orientar Tito no seu ministério. Nós podemos ver esse propósito em toda a extensão da carta. A carta tem apenas 3 capítulos, que eu chamo de propósitos específicos. Então vamos ver o que Paulo orienta Tito. E você vai perceber a semelhança, como nós já vimos no versículo 5º, né, do capítulo 1, que é organizar a igreja. Então vamos ver primeiramente que um dos propósitos de Paulo ao escrever Tito era orientar Tito a organizar a igreja no que se refere à ordenação de liderança, ao estabelecimento de líderes na igreja. Não se tem uma igreja sem liderança. Na época eram os presbíteros, e Tito tinha que ordenar, orientar, colocar na liderança da igreja presbíteros, os pastores, os líderes, né? Então vamos ler 1 Timóteo, Tito, aliás, né? Tito, 1 Timóteo, Tito no capítulo 1, vamos ler do 5 ao 9. Tito 1, 5 ao 9 diz: foi por isso que te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que faltava, e que em cada cidade estabelecesses presbíteros, como já te ordenei. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem, nem desobedientes, pois, como responsável pela obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, nem inclinado a brigas, nem ao vinho, nem violento, nem dominado pela ganância, mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, equilibrado, e que se mantenha firme na palavra fiel, conforme a doutrina, para que seja capaz tanto de exortar na sã doutrina, quanto de convencer os seus opositores. Você percebe que estas qualificações dos presbíteros muito se parece com as qualificações dos presbíteros em 1 Timóteo. Então, Paulo, primeiro propósito específico era
orientar Timóteo a estabelecer a liderança na igreja aqui, os presbíteros. O segundo propósito específico é combater falsos mestres na igreja, da mesma maneira que Timóteo também foi orientado. Os falsos mestres, infelizmente, estavam nas igrejas, e Paulo escreve a Tito para orientar Tito a combater esses falsos mestres, falsos ensinadores da igreja. Tito capítulo 1, verso 10 a 16, Paulo diz: porque há muitos insubordinados, meros faladores e enganadores, principalmente os da circuncisão. É preciso fazê-los calar, pois motivados pela ganância transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém. Um dos seus próprios profetas disse: os cretenses são sempre mentirosos, animais ferozes, glutões preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que tenham uma fé sadia, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviaram da verdade. Tudo é puro para os puros, mas para os corrompidos, incrédulos, nada é puro. Pelo contrário, tanto a mente como a consciência deles estão contaminadas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por suas obras. São detestáveis, desobedientes, incapazes de qualquer boa obra. Portanto, Timóteo está sendo orientado a combater os falsos mestres. No capítulo 3, do versículo 9 a 11, ele diz: mas evita questões tolas, genealogias, discórdias e debates acerca da lei, pois são coisas vazias e inúteis. Depois de exortar a primeira e a segunda vez, alguém que causa divisões passa a evitá-lo. Sabes que tal indivíduo perverteu-se, vive pecando e já condenou a si mesmo. Então, o segundo propósito é orientar Timóteo a ficar firme para combater esses falsos mestres na igreja. E como você viu aqui, a parte deles era judaizante, né? Então é impressionante saber disso. Um terceiro propósito específico é exortar os diversos grupos da igreja. Veja que nesse aspecto também vai se parecer com 1 Timóteo. Capítulo 2, de 1 a 10, Paulo diz: tu, porém, fala o que está em harmonia com a sã doutrina. Exorta os mais velhos, veja só, o primeiro grupo da igreja, grupo social, né? Não de divisão, grupo social da igreja. Exorta os mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sóbrios, sadios na fé, no amor e na consciência. Ele vai orientar o segundo grupo social. As mulheres mais velhas, de igual modo, sejam reverentes no viver, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras do bem, para que ensine, terceiro grupo social, as mulheres novas a amarem o marido e os filhos, a serem equilibradas, puras, eficientes no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus. Ele vai para o próximo grupo social, os jovens. Versículo 6. Exorta de igual modo os jovens para que sejam equilibrados, que a tua conduta seja exemplar em tudo, na doutrina, mostra integridade e seriedade, linguagem sadia e irrepreensível, para que todo adversário seja envergonhado, não tendo como nos criticar. Exorta os servos, olha só, mais um grupo social. Exorta os servos para que sejam submissos a seus senhores em tudo, agradando-os sem reclamar. E que não furtem mais. E que não furtem, em vez disso, devem demonstrar perfeita lealdade, para que em tudo mostrem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Ainda você percebe no versículo 15, ele diz: fala estas coisas. Capítulo 2, 15. Fala essas coisas. Exorta e repreende com toda autoridade, e ninguém te despreza. Então você percebeu os diversos grupos sociais da igreja, Paulo orientando Timóteo a orientar esses grupos, para que eles saibam como se conduzir na igreja. E por fim, Paulo vai orientar Tito, com exortações éticas à igreja. Exortações éticas à igreja.
Veja no capítulo 3, de 1 a 8, Paulo diz a Tito: recorda-lhes que devem estar sujeitos aos governantes e às autoridades, ser obedientes e estar preparados para toda boa obra. Não devem difamar ninguém, nem ser dados a brigas, mas equilibrados, mostrando genuína mansidão para com todos, porque antes também éramos insensatos, desobedientes, desencaminhados, servíamos às várias paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, éramos rancorosos e odiávamos uns aos outros. Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por méritos de atos de justiça que houvéssemos praticado, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar da regeneração e da renovação realizadas pelo Espírito Santo. Perceba, uma orientação ética para os irmãos da igreja. Não devem difamar ninguém, não devem ser dados à briga, tem que ser mansos, enfim, porque nós éramos desobedientes, servimos, enfim, às várias paixões. Você percebe, então, que este último propósito era orientar a igreja eticamente. Então você percebe que há uma semelhança muito grande de Tito com 1 Timóteo, porque a intenção do apóstolo Paulo, ao escrever para um pastor, na verdade, ele tinha em mente a igreja. Assim como 1 Timóteo. A intenção de Paulo era alcançar a igreja. Então todas essas orientações eram orientações visando os irmãos, a igreja. 2 Timóteo é diferente. Visa o coração do pastor, a alma de Timóteo. Então a gente percebeu isso na aula passada. Mas aqui não. Aqui o propósito é chegar à igreja. Qual a estrutura desta carta? Como é que ela está organizada? Muito simples, né? Capítulo 1, Paulo orienta Tito a designar liderança. Capítulo 1, como nós vimos. No capítulo 2, orienta Tito como lidar com os grupos sociais da igreja, os homens, as mulheres mais velhas, as mulheres mais jovens, os servos. Então, no capítulo 2 é para isto, orientar os grupos sociais da igreja. E no capítulo 3, exortações gerais, exortações éticas, morais da igreja. Então, 3 capítulos. Capítulo 1, Paulo orienta Tito a como designar líderes e o perfil deles, de cada um deles. Segundo capítulo é a segunda parte, orientar Tito como trabalhar com os diversos grupos sociais da igreja. E por último, nesse capítulo 3, exortações gerais a Tito. Quero terminar com a ênfase teológica deste livro. É claro que, assim como 1 Timóteo, a ênfase teológica de Paulo é a eclesiologia, porque Paulo está interessado na igreja. Escreve ao líder, mas para que essas orientações cheguem à igreja. Então, esta é o propósito de Paulo, como os membros devem proceder na igreja, assim como 1 Timóteo. Eu tomei apenas como exemplo, novamente, o capítulo 1, versículo 5, que Paulo diz: foi por isso que te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que faltava e que em cada cidade estabelecesses presbíteros, como já te orientei. Portanto, é o modelo apenas. Por toda a carta a gente vê esse propósito de Paulo, essa ênfase teológica, que é a igreja, a eclesiologia. O que é eclesiologia? A doutrina da igreja. Como devem ser os líderes, como devem se portar os grupos sociais da igreja, como os irmãos devem viver em santidade na igreja. Então essas orientações a Tito não eram orientações para ficar só com o título, ler e engavetar. Era para passar para a igreja, assim como 1 Timóteo. Por isso que as duas muito se parecem, porque foram escritas no mesmo tempo, provavelmente juntas foram escritas por Paulo na Macedônia, enviadas a 1 Timóteo para Éfeso e para Tito em Creta. Com esta carta de Tito, nós encerramos este segmento de cartas pastorais. Lembrando que elas não estão na ordem cronológica, estão na ordem canônica, isto é, na ordem que os livros aparecem na Bíblia. A ordem cronológica
é 1 Timóteo, Tito, 2 Timóteo, quando Paulo escreve que vai morrer, está convicto disso. Ficamos por aqui. Na próxima aula, nós, se Deus quiser, vamos continuar nossa caminhada nesse panorama do Novo Testamento. Deus abençoe a todos.